Amém, graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós, conosco, nós aqui no grupo, nesta manhã, e com você que está me vendo, vai me ver. Nós oramos e pedimos para que o Senhor, nosso Deus, nos guie, nos guarde, nos proteja, até que venha o Senhor, quando então estaremos com Ele, e a vida será plena em todos os seus sentidos. Nesta manhã nós vamos refletir brevemente sobre a Palavra de Deus, e eu quero tomar um texto que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e nós vamos ver o verso de número 20, onde Paulo coloca a sua visão teológica a respeito da salvação em Cristo, dessa nova vida em Cristo. Aquilo que somos realmente em Cristo, que é consequência daquilo que Cristo é e fez por nós. Então, nesse capítulo 2, verso 20, nós vamos ter aquilo que Cristo é e o que Ele fez por nós, e o que nos tornamos nele e somos agora aqui e seremos eternamente. Então nós lemos o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essas são as palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, quando ele falava a respeito daquilo que havia acontecido na igreja que estava em Antioquia, quando Pedro, o apóstolo Pedro, assumiu uma postura, segundo Paulo, repreensível, e por isso Paulo o repreendeu e expôs para Pedro e todos os que estavam ali no momento a realidade do ser cristão. Parece que Pedro estava muito voltado para um cristianismo mais judaizante, e Paulo vai dizer que Cristo nos livrou tanto do judaísmo, ele, Paulo, que era judeu, que era fariseu, que era zeloso, que era perseguidor da igreja, que era da tribo de Benjamim, etc. Diz, Cristo nos libertou de tudo isso para nos fazer novas criaturas. Então agora não importa se somos judeus, se somos gentios, se somos romanos, se somos gregos, brasileiros, isso já não importa mais. O que importa é o que nós nos tornamos em Jesus Cristo nessa nova realidade. Então ele esclarece isso ali na igreja em Antioquia, e aqui escrevendo aos Gálatas ele retoma isso para tomar como exemplo para aquilo que ele está falando a esses irmãos. Então nós vamos pegar esse verso 20 e vamos ver algumas dessas verdades que ele coloca aqui e aplicá-las à nossa experiência de vida aqui hoje, porque é uma palavra de ontem, de hoje e de sempre. Então a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, diz o mesmo apóstolo, e ela consegue fazer a divisão entre nossa alma e nosso espírito, e assim revelar a nós mesmos, e revelar todos os propósitos de Deus, enquanto realidade de existência nele, com ele e para ele. Então vejamos nesse versículo algumas lições importantes dentro dessa visão do apóstolo Paulo, dessa teologia do apóstolo Paulo, que chegou a confrontar até mesmo os apóstolos que viveram os 3 anos e meio com Jesus, aprendendo dele, porém não aprenderam assim tão bem aquilo que o Senhor ensinou, que é a liberdade plena nele.
Então Paulo começa esse versículo dizendo o seguinte: fui crucificado ou já estou crucificado com Cristo. Paulo está tomando a palavra e aplicando a sua realidade, mas nós podemos pegá-la e aplicá-la à nossa realidade. Nós podemos dizer que fomos crucificados com Cristo, já morremos com Cristo, já estamos mortos em Cristo. Porque isso vale para Paulo, que entendeu isso, mas vale também para todos nós. É uma verdade que se aplica a partir da obra de Cristo à experiência de todos nós. Então nós já morremos com Cristo. Então aquilo que éramos enquanto adâmicos, enquanto pecadores, enquanto filhos da ira de Deus, enquanto condenados por causa do pecado, enquanto negatividade na existência, tudo isso morreu, tudo isso acabou, isso já não existe mais. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós não nos vemos mais na nossa relação direta com Adão, porque aquele homem, aquela mulher que vivia e existia nessa relação adâmica, já não é mais, já não vive mais. Deus não nos conhece mais em Adão. Deus não nos trata mais em Adão. Deus não promete a nós coisa alguma mais em Adão. Tudo agora é Cristo. Então Cristo veio como último Adão. Cristo veio como último Adão. Então nós estamos aqui nessa nova realidade. Então o Jesus de Nazaré, tido como filho de José e Maria, irmão de Tiago, Simão, José, Judas e de algumas irmãs, ele existiu na terra como último Adão. Note, último Adão. Então em Jesus de Nazaré se encerra toda uma história, toda uma realidade. Tudo aquilo que era primeiro deixa de ser. Então quando Jesus morre, morre o último Adão. Quer dizer, todos os adâmicos morrem com ele. Morrendo Jesus de Nazaré, morre a raça adâmica. Não há mais adâmico no mundo. É isso que Paulo está querendo mostrar para nós. Então, sendo Jesus o último Adão e morrendo por nós, note, morrendo por nós, no nosso lugar, nós morremos com ele, diz Paulo. O apóstolo Paulo vai colocar isso de uma maneira assim, muito bem esclarecida na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, quando ele diz: Cristo morreu por todos. E aí ele toma da lógica da situação e diz: logo, todos morreram com ele. Veja a dimensão e a profundidade dessa expressão de Paulo. Cristo morreu por todos, logo todos morreram com ele. Ora, se Cristo morreu por todos e todos morreram com ele, não existe mais ninguém daqueles que morreram com Paulo, ou com Cristo. Então, em Cristo se encerra toda esta primeira realidade adâmica. Quando Jesus está na cruz, conforme João escreve no Evangelho segundo João 19:30, quando o Senhor está na cruz e dá aquele brado, aquele grito, dizendo: está consumado, está consumado. Essa palavra no grego, está consumado, ela vem do hebraico, é a palavra atzar do hebraico, que significa fazer. Está feito, mas não feito no sentido de terminado. É também terminado e começado. São duas situações. Acaba uma e começa a outra. Então ele põe ponto final na primeira realidade, que é adâmica, e inicia uma nova realidade a partir dali. Então Cristo morre, com ele morrem os adâmicos, e quando Jesus ressuscita,
ele ressuscita como o segundo homem, não como o último Adão. O último Adão morreu. Então, quando Jesus ressuscita, é o segundo homem que vem. E no segundo homem é que se estabelece todo o plano de Deus. Como o último Adão, ele cumpre o primeiro passo do plano de Deus, que é morrer pela humanidade, pelo mundo. Na ressurreição, ele inicia o segundo passo, que é a criação nova, que é o novo mundo, novo céu, nova terra, nova humanidade, novo tudo. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 17, que agora nós somos nova criação. Nova criação. Tudo que era velho passou, e tudo agora é novo. Veja que contraste maravilhoso que ele coloca para nós. Nova criação. Eu não posso mais me ver na antiga criação, ou na velha criação. O homem velho está morto. A criação velha morreu, acabou. Agora é nova criação. Nesse mesmo capítulo, no verso 16, ele vai dizer que nós agora não podemos mais conhecer ou interpretar ninguém, veja, ninguém segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne. Aquele Jesus de Nazaré que nós conhecemos nos evangelhos, este nós conhecemos segundo a carne, porque ele estava no corpo de carne. Ele era um como nós, vivendo, existindo no mundo. E ele morre por nós. Quando ele ressuscita, nós não podemos mais olhar para o ressuscitado como o último Adão, porque aquele morreu, diz Paulo. Agora ressuscitou, é o novo homem. E é o segundo homem. E Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 1, verso 4, que é na ressurreição que Jesus é declarado por Deus Filho eterno de Deus. É na ressurreição que ele é revelado como Filho de Deus e consumado como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então a ressurreição traz diante de nós a nova realidade. Então quando Paulo vai dizer aqui que nós já estamos crucificados com Cristo, e nós já morremos com Cristo, isso é dinâmico, isso é maravilhoso. Compreender isso é esquecer toda a realidade anterior, é não olhar mais para nós enquanto pecaminosos, é não olhar mais para nós enquanto filhos de Adão e Eva caídos. Agora é nova realidade. E a segunda lição que nós temos aqui para nós corrermos, né? Ele vai dizer, assim, por causa disso, dessa forma, já não sou eu quem vive. Olha que profundo que é Paulo. Então, se aquele que eu era morreu, quem é que está vivo agora? Ele diz, não sou eu. Então essa vida que nós agora temos, nessa nova realidade, não é mais aquela vida de anterior. É o que ele quer dizer para nós. É uma nova vida. É uma nova realidade de vida. É uma nova experiência de vida. E como é que essa nova vida é vivida agora? Ele vai dizer, pela fé. Ela não é vivida de fato, porque nós continuamos nós mesmos, no nosso corpo, nas nossas experiências, nos nossos encontros, nas nossas preocupações e necessidades, enfim. Nós ainda estamos aqui como se fôssemos aquela velha criatura. Então a nova vida, ela ainda não está manifestada em nós de fato. Ela é uma realidade enquanto experiência de fé. Então nós vivemos essa nova realidade pela fé, por isso que a fé é importante. Eu tenho que me afirmar nessa nova relação pela fé. Eu me afirmo como filho de Deus pela fé. Eu me afirmo como salvo em Cristo pela fé. Eu me afirmo como
nova criatura pela fé. E eu vivo em função dessa realidade de fé. Então aquilo que a minha mente racional me diz, não importa. Aquilo que meus olhos, meus sentidos captam dessa vida que eu estou vivendo, não me diz nada, porque eu não vivo por isso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 5, verso 7, ele coloca isso muito claramente quando diz: nós agora vivemos por fé e não por aquilo que vemos, pensamos, raciocinamos. Então vivemos por fé. Então essa nova vida que eu afirmo, quando você, eu, quando nós aqui dizemos que estamos salvos, nós não estamos dizendo que estamos salvos baseado numa experiência imediata dessa salvação. Essa salvação não é imediata. Eu não posso dizer a vocês que eu estou salvo aqui na forma imediata dessa realidade, porque ainda vocês estão vendo, nós estamos envelhecendo, daqui a pouco tem que almoçar, as coisas desta vida ainda estão presentes em mim. Então, se eu olhar para isso, eu vou dizer: não aconteceu nada, eu sou o mesmo, estou envelhecendo, vou morrer e acabou. Mas isso é da razão e daquilo que os meus sentidos estão captando das experiências do dia a dia. Mas eu não vivo disso. Nós não vivemos disso. Nós vivemos da fé. Então, quando eu digo que eu estou salvo, eu estou afirmando isso pela fé. Quando eu digo que eu sou nova criação em Cristo, eu estou dizendo isso por fé. Quando eu disse que eu sou filho de Deus, que eu estou esperando a realidade do Cristo que se manifestará para transformar este corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pela fé. Quando eu digo que isto que é mortal em mim será engolido pela imortalidade, isso que é corruptível em mim será engolido pela incorruptibilidade, eu estou dizendo pela fé. É o que eu creio, é o que vai ser. Já é, mas vai ser. Então nós estamos nos tornando em Cristo dia a dia aquilo que já somos definitivamente nele. Então esse entendimento de fé é que nos mantém nessa nova vida. Então nós não vemos a nova vida na sua manifestação do agora. João vai dizer isso, e é muito importante o que ele diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1 e 2, ele vai dizer assim: filhinhos, veja como é grande o amor de Deus. Veja como é grande o amor de Deus. Ele fez com que nós fôssemos seus filhos. Agora, veja agora, esse advérbio de tempo que ele usa é agora, aqui, nessa manhã de quarta-feira, nós reunidos aqui, você aí me vendo. Agora, somos filhos de Deus. Ninguém pode negar isso. Mas aí ele diz: mas, porém, todavia, ainda não somos o que havemos de ser. Ora, já somos filhos de Deus, mas ainda não somos. Daí ele continua no verso 2 e diz: mas quando ele se manifestar, então nós seremos o que somos, porque o veremos como é. Então essa experiência de fé é sensacional, é gloriosa, que às vezes nós nos confundimos e confundimos as coisas. Aquilo que é objeto da fé, nós queremos torná-la uma experiência imediata e não é. Então a gente vê muito essa insistência às vezes, no caso da nossa santidade, da nossa justiça, da nossa verdade, é algo de fé. Eu sou justo pela fé, eu sou santo pela fé, eu sou perfeito pela fé. Mas na minha experiência agora ainda não. Então Paulo trabalha isso. Então essa nova vida que agora nós recebemos do Cristo ressuscitado, essa nova criação que agora somos, no tempo em que estamos vivendo, ela só pode ser entendida
e recebida e experimentada pela fé. E aí Paulo vai continuar dizendo: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que salto que ele dá, notem. O adâmico morreu, o que vive agora não é o que vive, e a vida que ele vive é Cristo nele. Cristo vive em mim. Agora essa vida ela é alimentada pelo próprio Cristo que ressuscitou e vive em mim. É a vida dele que eu estou vivendo. Nós vivemos a vida do Cristo, na comunhão com ele. Aleluia, isso me empolga. Glória a Deus. Nós vivemos a mesma realidade do Cristo ressuscitado. Nossa comunhão com ele e com o Pai, e com o Espírito Santo. Nós agora estamos unidos na Trindade divina. Nós agora estamos na comunhão da Trindade divina. Nós agora existimos nessa experiência e nessa realidade transcendental. Nós não podemos mais olhar as coisas aqui de baixo. Nós não podemos mais nos apegarmos às coisas imediatas, às coisas dos sentidos naturais, mas olhar além, visualizar além, e já nos vermos ali, assentados com a Trindade, na comunhão da Trindade, na experiência da vida feliz, da bem-aventurança, da Trindade eterna, porque Cristo vive em nós. O próprio Senhor Jesus falou isso de uma maneira assim tão contundente até. Diz: olha, o Pai ama vocês e eu os amo também. E nós viremos, note, não é nós que vamos, nós viremos e faremos neles morada. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo se dignou a descer até nós e fazer morada em nós. Então nós carregamos, assim como um andor vivo, carregamos a Trindade conosco. Da onde você está como habitação da Trindade. O Cristo vive em você, o Cristo vive em mim. Nós vivemos essa vida abundante, essa vida plena, nessa experiência da fé, claro. Mas um dia, nós a experimentamos na sua totalidade, como uma experiência imediata do existir. Chegará um momento quando tudo isso será vivido num momento eterno. E aí você vai olhar para mim, eu vou olhar para você e nós vamos dizer: era muito mais do que pensávamos. Ora, Deus não faz coisas pequenas. Aleluia. Deus faz aquilo que é próprio da sua grandeza, da sua beleza. Deus só pode fazer aquilo que é próprio da sua natureza de Deus. Então imagine o que é a existência, sendo ela produto dessa realidade que é Deus. Então não apequene essa nova vida que você tem, a sua existência. Dê dimensões infinitas para tudo. Dê dimensões eternas para tudo. Dê grandeza a tudo. Porque é aí que está a realidade do ser. Então, voltando aqui ao versículo e vamos fechando. Fui crucificado com Cristo. Fui, passado, acabou. O grego coloca isso aqui como definitivo. Não tem volta. Não é possibilidade. Não é se, talvez. Não, está feito para sempre. Fui crucificado com Cristo, já morri com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo coloca um portanto, e diz: portanto,
vivo neste corpo de carne, visível, palpável, corruptível, mortal, terreno, pela fé no Filho de Deus. E aqui ele coloca duas coisas que eu fecho nossa breve reflexão, mas que deveríamos tomar isso como meditação para sempre. Ele vai dizer, primeiro, que me amou. Que me amou. Notem a raiz, a base, a causa de tudo isso. Qual é a causa de tudo isso, Paulo? O amor de Cristo por mim. Ele me amou. Ele coloca na primeira pessoa, me amou, e é bom que você e eu, todos nós, façamos o mesmo, para que isso tenha mais sentido para nós. Tiremos do coletivo, do plural, e coloquemos isso na nossa experiência pessoal. Ele me ama, Ele me amou, me ama e me amará eternamente. Então, tudo que Deus fez está baseado no amor que Ele tem por nós. Ele nos amou antes de nos criar. Ele nos amou quando nos pensou em nos dar existência. Então, o amor é anterior. João, na sua primeira carta, 4:19, ele vai dizer, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então, o amor de Deus por nós não é uma resposta do nosso amor por Ele. Se você amar, Ele vai te amar. Se você fizer, Ele vai fazer. Se você... Não, Ele já fez. Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele nos deu existência. E porque Ele nos ama, Ele nos mantém na existência. E porque Ele nos ama, Ele nos levará para estarmos com Ele eternamente. Tudo é base do amor. E Paulo termina dizendo, por isso, porque Ele me ama, Ele se deu. Aleluia. Que poderia Ele dar além de si mesmo? Ele se deu a si mesmo por mim. Se você perguntasse para a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno, por que você está fazendo isso? Por você. Só por você. Por que você deixou a glória eterna para viver num corpo de carne, para entrar no útero de uma mulher, esperar um corpo ser gerado ali 9 meses, nascer como nasce todos os humanos, viver as experiências da humanidade desde a sua concepção, enfrentar todas as realidades do ser humano neste mundo? Por que você se deixou levar até o julgamento dos homens, ser cuspido, surrado, esbofetado, depois pregado na cruz, suspenso entre céus e terra? Por que isso? A resposta será sempre essa, por você. Aleluia. 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 Por mim, por você, por todos nós. Ele fez isso por nós. Olhe para o outro, para quem quer que seja, Jesus fez isso por ele. Então não xingue alguém, não condene alguém, não fale mal de alguém, não professe palavras negativas contra ninguém, porque Cristo fez tudo isso por ele. Quem somos nós para diminuir alguém por quem Cristo se dignou a tudo isso? Então amemos as pessoas, falemos bem das pessoas, oremos pelas pessoas, abençoemos as pessoas, como disse o Senhor em Mateus 5:44. Tenha essa postura, porque essa é a postura dos filhos de Deus. Então Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que eu posso responder para Ele? O que nós podemos responder para Ele? Não há nada que podemos dar em troca disso. Não, eu vou dar a minha vida. O que vale a sua vida? O que vale a minha vida nessa condição de troca, de barganha? Que valor teria, sendo que ela é produto dele, é criação dele? Então a única resposta que você e eu podemos dar
e a dizer graças a Deus por Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo termina aqui, dá o seu grito de desespero, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele respira e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me livrou. Então o que nós podemos fazer? Graças a Deus por Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 58, 57, ele vai dizer: graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Então nós somos mais que vitoriosos em Jesus. Então, se nós entendermos isso, nós não olharemos mais para o passado não nos incomodará jamais, tenha sido ele bom, tenha sido ele ruim, tenha sido ele o que for. Então, o que passou, passou, morreu, acabou. O presente é a realidade do Cristo que vive em nós. Embora essa realidade não é uma experiência imediata ainda, ela é uma experiência de fé, mas uma certeza de que em breve, muito em breve, nós seremos levados a essa situação de totalidade, de consciência e de ser, para vivenciarmos tudo isso na grandeza de Deus, porque Ele nos amou e se entregou por nós. Que Deus te abençoe, te guarde e nos ajude a compreendermos cada vez mais ampla e profundamente isso, para crescermos nessa experiência feliz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.